Bom dia. Dragon Ball Multiverse. Finalmente temos novos capítulos. E eu sei que tô devendo alguns especiais e capítulos flashback. Pretendo trazer em breve, incluindo alguns especiais bem bons do Gast Carco. No vídeo de hoje vamos ver 2 capítulos. Um deles é um curtinho do XXZ com uma arte linda demais. Nesse capítulo vamos ver um pouco da história do XXZ. E nela própria já vem um texto narrado, olha que garapa. Esse texto veio com formato de poema, uma poesia rimada. E vou apenas ler enquanto passa as imagens. O outro capítulo aí sim é um dos capítulos principais e vamos começar logo por ele. Depois veremos a origem do XXZ. Chega de enrolação e vamos logo pro episódio de hoje. Todos os episódios na playlist, link na descrição. Os membros do universo 16 e 18 haviam conseguido resgatar e descongelar muitos dos que estavam presos no tempo, incluindo alguns Namekuseidins do universo dos organizadores. Um dos Piccolos estava ensinando como manter a esfera de proteção para um desses Namekuseidins. Ele até aprendeu, mas não tinha capacidade suficiente para manter uma esfera tão grande. Enquanto isso, Goten do universo 18 estava explicando o novo método de fusão para Trunks do universo 16. E então você abre e fecha os dedos 3 vezes. Trunks achou muito difícil. Gohan estava fazendo uma marcação no chão, marcando o limite da bolha de proteção. Ele acha melhor deixar a placa um pouco antes do limite da área segura, pois até os Namekuseidins precisam se mover, e talvez fiquem um pouco cansados. Enquanto isso, Goku estava junto de outro Namekuseidin, resgatando mais alguns sobreviventes. Encontrou alguns feridos e estava os trazendo para serem tratados. Quando voltaram para a bolha, o próprio Namekuseidin que estava com Goku curou os feridos. Gohan perguntou se ele não conseguia curar e manter a bolha de proteção ao mesmo tempo. Ele disse que talvez com um pouco de treino consiga, mas ainda não. A Varga, narradora do torneio, chamou o pessoal para explicar o que aconteceu, mas antes disse que os ingressos não vão ser reembolsados. Enquanto isso, Goku perguntou para Gohan se Vegeta e Pan foram naquela ilha flutuante lá no alto. Gohan disse que sim, e acrescentou que acredita que aquilo faz parte do asteroide original do torneio. Goku tentou se teleportar até eles, mas não conseguia sentir suas energias. Se você se afastar apenas 1 quilômetro na imobilidade, fica completamente por conta própria, ele disse. Enquanto isso, Vegeta, Pan e o outro Namekuseidin estavam voando na direção daquele pedaço de asteroide. Era a arena. Mas não havia sobrado muita coisa dela. Pan pergunta o motivo dela estar de cabeça para baixo. Não está. Nós aqui estamos. Pan ficou sem entender nada, mas quando seu corpo começou a ser puxado de ponta cabeça pela gravidade do lugar, ela começou a entender melhor. Nós escapamos da gravidade do fragmento, onde montamos o acampamento, e agora estamos sendo puxados pelo asteroide da arena. O chão acabou de mudar. De qualquer forma, não sobrou nada. Não vamos encontrar uma esfera do dragão aqui. De repente, o Namekuseidin notou alguém no chão. Era número 18. Os 3 desceram até ela. Vegeta lembrou que os androides não são afetados pelo congelamento. Pan disse que criaram um abrigo e chamou ela para ir com eles. Vegeta disse que essa não é a número 18 que ela conhece, mas Pan sabe muito bem. Mesmo assim, não podemos abandoná-la e ela não pode nos atacar. Ela não é forte bastante? 18 ficou com cara de bunda. Ela aceitou ir para o tal abrigo. O problema é que Vegeta notou aquela fumaça saindo de sua camisa e concluiu que ela está do lado de XXZ. Você estava procurando as esferas do dragão sob as ordens do XXZ? Ele perguntou. Imediatamente, número 18 disparou uma rajada de energia e uma explosão aconteceu. Vegeta havia parado o ataque com a mão. Pan e ele haviam se transformado em Super Saiyajin. Você não ouviu a Pan? Você não pode fazer nada contra nós. O problema é que 18 percebeu que eles não podiam se separar, e a única coisa os protegendo era o Namekuseidin. Então ela só precisava se livrar dele. Ela começou a disparar muitas rajadas de energia. Vegeta segurou Pan e o Namekuseidin e voou para o alto. Ao mesmo tempo, 18 tentou escapar, com o objetivo de avisar a XXZ. Vegeta então se transformou em Super Saiyajin 2, para aumentar a velocidade e alcançá-la. Mas de repente, uma rajada de energia veio por trás e os atingiu em cheio. Eles foram ao chão. O Namekuseidin foi ferido no braço esquerdo e não ia conseguir manter a bolha de proteção por muito tempo desse jeito. O responsável pelo ataque foi Vegeta do universo 13. Você não está congelado. Como? O mesmo vale pra você. Não esperava encontrar minha versão fracassada aqui. Eu sei tudo sobre você. Humilhado repetidamente por Kakaroto, morto por Frieza. Até mesmo aquela loira insignificante te derrotou em todas as linhas do tempo. Já eu matei Frieza. E Kakaroto nunca chegou ao meu nível. Então, quem é o fracassado? Ei, pergunta quem o ama. O quê? Ei, velho! Nosso Vegeta tem uma família inteira e muitos amigos desde que deixou de ser mal. E você? Quem te ama? Os outros Saiyajins que te odeiam? As pessoas que têm medo de você? Um grupo secreto de fãs? Duvido muito. Vegeta do 13 ficou completamente abalado e gritou. Os fracos amam, os fortes dominam. Os outros ficaram com cara de bunda.
E o Namekusei-jin comentou: ele nega profundamente suas necessidades emocionais. Vegeta do 13 então se transformou em Super Saiyajin 3 e continuou: de qualquer forma, isso é perfeito. Desde que te encontrei, senti o desejo de esmagá-lo. E sei que você precisa de 1 minuto inteiro para chegar nesse seu estado ridículo. Não vou te dar esse tempo. Você não é mais forte do que eu. E acabou. Porque até agora só lançaram essas páginas. Mas apesar de ter acabado, o vídeo ainda não acabou. Porque agora vamos ver o capítulo da origem de Shei-Shei-Z. Tremam mortais, face ao flagelo que urge, na prima era de um universo em penumbra. Um demônio eterno, que todo pranto surge, sem mãe nascido. Uma dor que vos assombra. Uma saga trágica em todo o universo gravada. A história de uma fera contra deuses da era passada. Fome sem fim, de tempos que o tempo esqueceu. O devorador de matéria, herdeiro do fim que nasceu. Nesses tempos remotos, sua sombra tudo consumia. Mundos e povos inteiros na noite engolia. Ruínas e medo formavam-se o vasto império, do qual restou só um eco sombrio e etéreo. Mas a esperança, sempre permanente. Um Deus só, curioso em sua essência. Portador de um poder ainda latente. Força viva, pura transcendência. Sua alma silente. O selo então cedeu. E o caminho fechado enfim se abriu. A força latente desperta e acendeu. E as sombras eternas por fim sucumbiu. Ao mundo abaixo, em densas sombras envolto. Destemida ela mergulha em seu ataque divino. A fera se ergue com um rugido revolto, iniciando um trágico e mortal destino. A lâmina sagrada, com fúria brandida, um fim sombrio e certo havia traçado, pois tal besta jamais seria contida, por eras no tempo e espaço selado. Ah, em vão. A guerreira tombou sem vida, mas um legado deixou em sua partida. Nele sepultada, a espada um grito traria, de puro terror, pois o fim se sentiria. Aquele que do medo se pensava autor. Mediante o fim, se consumia um pavor. Fúria e ira, nova chama que ardia, pelo poder que quase o venceu. Ele, o Golias, que nada cedia, ao ser menor que o ofendeu. No reino dos deuses, um rastro voraz, para punir o tolo que o ameaça, o sábio ancião, que não terá mais paz. Pois de exemplar, tornou-se a caça. Embora seu inimigo não pudesse abater, persistia ainda seu ódio eterno. E assim, o Deus foi perdido. Sua alma foi selada por completo. Vivo, porém aprisionado por todos os tempos, a alma do Deus foi enredada, cometendo o pior de todos os crimes. E a espada divina foi embainhada. No entanto, este conto não é de pesar, pois o Deus tinha outros irmãos, para fazer nascer um novo amanhã. Atenderam ao chamado da sua sereia. Eles aproveitaram seu grande momento de fraqueza. Juntos, a besta de Ombra eles derrubaram. Bani-lo da existência foi sua clemência. Seu flagelo e seu medo eles silenciaram para sempre. Os deuses e os poderosos honraram todos os sacrifícios. Seus heróis caídos que fizeram escolhas definitivas. Mas essa vitória deixou um gosto amargo, pois muito foi conduzido ao desperdício. Ninguém soube como libertar seu senhor ancestral. Para sempre, restaria apenas a espada. E acabou. Deveras interessante, a poesia aí se perde muito na tradução, né, porque eles têm que traduzir e manter a rima, e nem sempre mantiveram a rima, e fica um pouquinho esquisito, fica muito esquisito, mas enfim, a história pelo menos é bacana. O poema, em português aqui, nem tanto. A história é bacana, interessante. Ah, então foi assim que ele foi preso na espada? Pois é. Interessante. Enfim, obrigado por ter assistido. Estou planejando, olha, me digam se é interessante. Estou pensando em trazer todas as páginas que forem lançando em shorts, porque como vocês já sabem, sai página por página por página. Toda semana saem apenas 3 páginas. Domingo, quarta e sexta. Então quarta-feira já tem mais uma página. Eu tô pensando em trazer essa página, mostrar o que aconteceu em um short. Aí quando o capítulo tiver muitas páginas disponíveis, estiver completo, aí eu trago a segunda parte em um vídeo como esse. Um episódio narrado. Tá me entendendo? Então comenta se é interessante. Se for interessante, eu fico trazendo nesse modelo de short. Página por página, conforme for lançando. Enfim, obrigado e até a próxima. Pois é.